O medo pode nos levar a viver a pior das derrotas da nossa vida. O medo é uma artimanha que Satanás usa para conseguir oprimir as pessoas. Eu quero falar sobre esse assunto hoje, o medo. O medo é uma das coisas que eu, apesar de pouco tempo de vida, vivia desde pequenininho, eu sofria muito com o medo. Satanás usava circunstâncias e amarrações desde muito criança. Tem pessoas que acabam até negligenciando e achando que não tem nada a ver, que não é algo espiritual. Eu posso contar para você e consolar você, segundo diz Colossenses, que a Bíblia fala que o mesmo consolo que eu recebi, eu também posso enviar. Eu recebi esse consolo de Deus e eu quero poder agora, de maneira que pela palavra você possa aprender a vencer os seus medos, a enfrentar as piores batalhas da vida sem receio de perder, sem o receio de enfrentar as dificuldades. E por que eu uso desse exemplo? Porque me lembro quando criança, eu tinha muito medo de escuro. Era um medo, era um transtorno, não podia ficar sozinho nos ambientes, assim como talvez você passe, ou conheça alguém que passa por isso. E a única forma da gente vencer esses obstáculos, vencer essas artimanhas satânicas, é pela palavra. É a palavra que nos dá a direção, é a palavra que faz com que nós tenhamos a força, a confiança, a intrepidez de enfrentar o inimigo. E Deus, por sua vez, ele ensina em tantas quantas passagens, homens, mulheres de Deus, que tiveram ousadia de enfrentar os piores inimigos. Homens que enfrentaram uma nação inteira, como podemos usar o caso de Moisés. Moisés, ele enfrentou o Egito todo, por cumprir aquilo que a palavra de Deus havia sido dada. E assim temos que ser nós. Qual é o medo que você tem? Você tem medo de ser mandado embora? Você tem medo de ser assaltado? Você vive com medo de que entre na tua casa e roubem o que é seu? Veja que as circunstâncias que Satanás consegue colocar em você, esse medo, esse amedrontamento que vai acontecendo aos poucos, porque dependendo da situação você já fica receoso. Você não pode escutar, você não pode perceber alguém falando aos cantos, alguma conversa paralela, você já fica preocupado pensando que é de você, já te dá um medo, será que vão me mandar embora? A mesma coisa pode acontecer também no ambiente familiar. Por que será que estão fazendo isso comigo? Aquele medo é algo que você não sabe de onde vem, você não sabe explicar, mas é uma coisa que você sente, é um sentimento. E é através desse sentimento que você abre uma portinha para Satanás entrar. Então, pela palavra, vou começar aqui em Isaías 43, eu vou do versículo 1 até o 3, para a gente começar a entender como vencer esse medo. Nós temos que ter o Senhor como dono da nossa vida. Diz assim o versículo 1: Mas agora, assim diz o Senhor, isso aqui vem da boca de Deus, que Ele te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Para a gente poder ter um pequeno entendimento, Jacó era um dos filhos de Isaac, Jacó e Esaú. O Jacó foi conhecido o nome Jacó por ser enganador, segundo a palavra, que ele nasceu segurando já os pés do seu irmão e ele recebeu o direito de primogenitura em lugar de seu irmão. E foi tido como enganador, passou 20 anos longe de casa, porque o irmão queria matá-lo. Só que Deus restaurou a vida de Jacó e tirou o nome dele de Jacó, então estabeleceu-se Israel, que significa Deus conosco, Deus que lutou comigo, ele lutou com Deus. Então essa prerrogativa eu tirei você daquelas coisas que você vivia. Deus fez que Jacó transformasse-se em Israel. Deus fez que aquele que era pecador, aquele que era o beberrão, aquele que era o drogado, hoje se convertesse, não tivesse mais o nome daquela prática errada que você tinha. Então Deus tirou o Jacó e agora fez o Israel. Aí diz assim: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Ser remido é o mesmo do que Deus pagou o preço por você. O Senhor fez passar de você a vida errada que você viveu. Então Ele te remiu, Ele te deu para você redenção. E essa redenção que Israel recebeu diz assim, quando passares pelas águas, ou seja, quando você for passar por alguma situação que
possa provocar medo em você, diz assim, ó: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, o povo de Deus, o povo do Senhor, ele tem do próprio Deus a palavra de declarar: tu é meu. Eu acredito que ser de Deus é tão importante para que você aprenda a lidar com as batalhas do dia a dia, para que você possa aprender a lidar com os seus medos, com os seus anseios, com as dores que a vida proporciona muitas vezes. Mas nós muitas vezes deixamos de ser filho de Deus. Então ele fala: tu és meu, eu fiz que todo o teu passado ficasse para trás. Aí ele deixa com muita clareza: olha, quando você estiver passando por quaisquer situação que provoque medo, eu acho que você vai lembrar, recentemente nós temos visto, infelizmente, noticiários de, por exemplo, nossa capital do Brasil aí, né, que eu falo a capital, não Distrito Federal, mas a capital do trabalho, o polo, onde está concentrado uma das maiores cidades da América Latina, São Paulo. Pessoas debaixo d'água, pessoas em uma tristeza tremenda, perdendo tudo. Aqui está escrito: se você é meu, ainda que venham as grandes águas para destruir tudo que você tem, você não vai ser atingido. Ainda que os rios eles venham sobre você, a Bíblia fala que você não vai ser submergido. Submergir é a mesma coisa de que você afundar e morrer, você vai afogar. Então ele está dizendo: você é meu. Quando você aprende a lidar com o medo, você aprende a entender: eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Eu dou até como um conselho para você: quando você sentir esse medo, quando você sentir esse receio do que fazer e como fazer, aprenda a declarar: eu sou de Deus, eu sou de Jesus. E sendo de Jesus, automaticamente você vai poder aplicar essa palavra, você vai poder usar essa palavra em qualquer situação. Quaisquer situação. Aqui está dizendo: as águas submergirão, o fogo não te queimará. Você pode passar por uma situação de fogo, uma situação difícil. E isso aqui, ele está falando de modo físico, mas pode ser um ataque espiritual. Coisas que estão tentando te afundar você no mar de pecado. Amizades ruins, pensamentos ruins que você vai adquirindo com o passar do tempo, né? Você pode perceber que aqueles que têm um hábito muito grande de redes sociais, se você não tiver um devido cuidado, infelizmente, você acaba ficando à mercê de rede social. As amizades estão só na rede social, o seu entretenimento está na rede social, as conversas só são, né, só digitando assim no celular, só no WhatsApp, só Facebook, e isso é uma coisa ruim, você perde a interação, você vai ficando isolado, né? Isso é um grande problema para nós. Então ele está dizendo: quando você passar por quaisquer situações, eu vou livrar você. Só que ele está dizendo: tu és meu. Agora, se eu não sou do Senhor, se eu não sou de Jesus, ele não vai ter condições, eu não vou abrir a porta para Jesus operar. Então veja, aí ele fala no versículo 3: porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Deus, ele fez tanta coisa por nós. Vamos pensar na principal coisa que Jesus fez por mim e por você. Não foi tua porta de emprego, não foi teu dinheiro. A principal obra do Senhor em nossa vida foi a salvação, a redenção de todos nós, através de Cristo Jesus. Jesus morreu na cruz para que eu e você tivéssemos redenção, para que fôssemos salvos. Então, quando uma pessoa ela aceita Jesus como único e suficiente Salvador, como diz lá no livro de Marcos 16:15, a Bíblia fala: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aí ele está dizendo: você tem que pregar para todos. Não quer dizer que todos vão ouvir, não quer dizer que todos vão praticar, mas todos que ouvirem e crerem, estas que crerem serão batizadas. E Jesus disse no livro de João, no Evangelho de João, ele disse muito claro que aqueles que são filhos de Deus são aqueles que aceitaram Jesus.
Quem que é o que aceita Jesus? Aquele que, a partir daquele momento que você tem Jesus como base da tua vida, ele é a única exclusiva fonte de vida que você tem. Você não busca mais nenhum tipo de agouro, você não busca mais em simpatias, você não busca em nenhum subterfúgio, você não tenta buscar em outro lugar o meio de receber a bênção de Deus, senão no em Cristo Jesus. Então, uma das grandes referências para você vencer o medo, vencer o mal, é aceitar Jesus. Eu acredito que através desta programação, eu tenha acesso a milhares e milhares de pessoas. São centenas de pessoas que estão acompanhando ao vivo pela TV, ou se você me acompanha nas redes sociais, você vai acompanhar também em algum outro momento essa mensagem recortada para você, mas a palavra vai chegar ao teu coração. E quando essa palavra chega até o nosso coração, você tem capacidade, você tem discernimento de ver se aquilo é bom para você ou se é mal. Se você entende que essa pregação, se essa vida de Cristo em você vai mudar a sua vida, é o que você precisa, decida hoje. Talvez nós nunca vamos ver face a face, você nunca vai estar diante de mim, não sei nem de onde você está agora. Talvez você nunca me viu, e eu acredito que se você está aqui agora, não é um acaso, não é por acaso que você chegou aqui, eu cheguei aqui para lhe ajudar. Jesus, ele quer remir você, ele quer trazer salvação para você, ele quer trazer um propósito real de vida. Tem pessoas que só pensam em morte, tem pessoas que só pensam em desistir, em parar. Não, Deus quer você de pé, Deus não quer você caído, Deus não quer você para baixo, Deus não quer você desanimado. Então, o que eu posso trazer a você nesse dia ele disse, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teus resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Deus quer fazer por você. Deus faz qualquer negócio para abençoar você, desde que você esteja na licitude, desde que você esteja decidido em sair do que é errado. Você sabe que tem coisas na sua vida que estão erradas. Você sabe que o ambiente que você tem frequentado, os lugares que você tem ido, as pessoas que você tem falado, cada dia que você fala com elas, você fica com mais medo. Eu fico até um tanto quanto receoso, porque existem casos até pessoas que vão à igreja, né? Existem das mais variadas denominações. Você tem para todo gosto, tem para todo tipo. Tem aquela igreja que prega que você pode beber, se deixar, irmão, capaz que até na entrada você toma ali um cálicezinho ali na entrada. Você dá risada talvez, você fica bravo de eu falar assim, mas é uma verdade. Mas você vai ver todo tipo de denominação, você vai ver todo tipo de ensinamento. Só que o que vem de Jesus, trata. O que vem de Jesus, cura. O que vem de Jesus, liberta. Quando Jesus está na vida de uma pessoa, quando Jesus chega à vida de alguém, que dá a liberdade, a legalidade para Deus trabalhar, você é liberto dos medos, dos vícios, você é liberto das enfermidades. Tem pessoas que estão presas desde a infância, desde criança. Você sofre com isso. São complexos de inferioridade, porque você escutava seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio falando para você que você era um derrotado, um bastardo. E isso ocasionou dentro de você uma tristeza tão grande que você vive achando que é um bastardo. Aí tem alguns que vão para a bebida, outros que vão para as drogas, outros que vão para o esconderijo, fecham a porta, não falam com ninguém, um ambiente de depressão, de angústia, tudo porque não deram o crédito ao Senhor. Porque quando o Senhor entra na tua vida, há uma mudança. Como disse, eu posso nunca mais ver você, ou você pode talvez nunca me ver fisicamente, mas eu estou trazendo um recado do céu para você. Porque quando estava essas palavras ditas pelo profeta Isaías, eu creio que ele falava de mim e de você. Mesmo quando você passar pelas águas, pelo fogo, por piores que sejam as situações, ele está dizendo, eu dei meu filho por você. Eu dei Jesus Cristo, o Salvador. Eu dei a vida do meu filho para que você não sofresse com isso mais. Se você está sofrendo, amedrontado, crise do pânico, ansiedade,
você começa a sentir um calorão, o pastor está pregando, você fica com raiva quando eu estou pregando. Isso aí é tudo artimanha do diabo. Você não gosta de ouvir, você sabe que está errado, e quando você ouve a verdade, seu coração fica triste. Agora, deixa eu mostrar para você em Daniel capítulo 3, fala aqui pra gente daquele dia onde Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram uma experiência, amados, que olha, uma experiência a qual nós, biblicamente falando, nós não vimos outra semelhante à de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu nunca vi alguém como Sadraque, Mesaque e Abednego, que apenas, a Bíblia declara que ele apenas estava dentro de uma fornalha de fogo, e nenhum mal acontecia para eles. Eu quero fazer a leitura a partir do versículo 12, que mostra diretamente que houve um edito em toda a Babilônia, que estava declarado que quem não se prostrasse, não adorasse a imagem daquele santo para a Babilônia, que ele dizia ser o santo, ele era o grande, poderoso Nabucodonosor, e porque muitas pessoas estão se inclinando a essas imagens, e chegou um momento que Sadraque, Mesaque e Abednego foi colocado à berlinda, assim como eu e você. Quando Satanás, ele sabe que você não se rende, que você não se entrega, que você não cai nessas coisas, nessas mentiras, como eu até falei, você vai achar um lugar que vai pregar tudo quanto é coisa, que vai ensinar para você coisas que são totalmente antibíblicas. Mas o que salva uma pessoa, que traz a redenção para uma pessoa, ela conhecer Jesus, ela aceitar Jesus, ser batizada, aí ela tem direito de ser filha de Deus. E esses filhos de Deus aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, tiveram a oportunidade de livrar suas vidas da morte, mas eles preferiram colocar a confiança em Deus. Quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Quem não vai se queimar? Aquele que é do Senhor. Versículo de número 12. Há alguns judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste e adoraram. Quer dizer, ele queria adoração para si mesmo. Então veja que quando esses homens judeus, eles vêm até o rei Nabucodonosor, ele fala: olha, tem 3 homens aqui que vieram de Israel, estes homens não se curvam diante da estátua de ouro que você fez. E nós sabemos que isso é um grave erro, né? Eles estão tentando assim, vamos colocar Sadraque, Mesaque e Abednego na berlinda. Vamos ver se eles vão continuar servindo ao Deus deles, para poder morrer na fornalha, ou então eles não vão se dobrar, vão morrer, ou se dobrarão, mostrando que eles não criam em Deus. Quando você se dobra, você pende ao que é errado, você mostra que você não creu no Senhor. Olha o que diz aqui, vamos lá, 13. Então, Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou então Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, serei lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha, eu vou dizer para você que esse ataque agora, é para impor medo. A intenção de Nabucodonosor é, com a sua autoridade, colocar medo em Sadraque e Mesaque e Abednego. Só que eles são do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego são de Deus. E as pessoas que são de Deus não abrem mão da sua ideologia, da palavra de Deus, não sai da ideologia da palavra, não sai da base das escrituras sagradas. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram colocados
contra essa situação que diz a Bíblia que quando tocasse todas as músicas que ele declarasse, todos tinham que se prostrar diante das imagens. Todos tinham que servir os deuses de Nabucodonosor. E nós sabemos que só existe um Deus, um único Senhor e Salvador, o Senhor dos Exércitos. Mas, segundo o que está descrito se vocês não se prostrarem, bom será que vocês se prostrem. Mas se você não se prostrar, eu vou lançar você na fornalha de fogo. E isso, quem é o ser humano que não teria medo? E vencer os medos, para vencer as ansiedades da vida, você precisa encarar. Como que eu faço para encarar? Se o Senhor disse em Isaías que eu sou dele, tu és meu, disse o Senhor. E se eu sou do Senhor, Ele me dá uma autoridade, uma ousadia para falar. Versículo de número 16 diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Quer dizer, ele está dizendo, nós não somos negociáveis. Nós não somos maleáveis ao que diz respeito a servir ao Senhor. Nós não abrimos mão. Essa é a direção. Trocando por miúdos, é essa a palavra. Parafraseando nós não negociamos o nosso Deus. Nós não negociamos a nossa fé. Nós não mudamos, porque a certeza que temos que o Senhor nos livra até mesmo do fogo, até mesmo das tempestades, até mesmo quando os grandes rios vierem, eles não nos submergirão. Agora, o versículo 17 nos identifica o quanto eles confiavam em Deus, dizendo assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Quer dizer, ele está dizendo, olha, eu tenho certeza que Deus, Ele pode me livrar. Ele pode me livrar da fornalha, Ele pode me livrar de todas as palavras e sentimentos e desejos ruins que você tem a meu respeito. O único que pode me livrar é o Senhor. Então reconheça na sua vida, eu reconheço aqui, você reconhece aí, quem tem poder para mudar a situação é Deus. É Ele que pode mudar toda a situação. É Ele que tem poder para fazer que esse demônio, esses inimigos que se levantaram para te colocar opressão, para colocar medo em você. Quando vem uma situação, tem que aprender a encarar, seja o mal que for. Eu falei para você, alguns podem dar risada, um homem desse tamanho falar que tinha medo de escuro. Eu me lembro que eu casei, já estava casado, eu tinha pânico do escuro. Não podia ficar em um ambiente escuro, pensava que iria morrer. Até o dia que eu entendi, Jesus está aqui comigo. Porque hoje eu posso andar em um local escuro, que onde eu vou, diz a palavra, a luz de Cristo está em mim. Eu sou luz do mundo. E a partir do momento que você declara aquilo que a palavra de Deus declara, aí você se torna aquele que está acima. Você não está sendo pisado mais. Aí diz o versículo de número 18. E se não, quer dizer, se Deus não livrar, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, a consequência da fé é o resultado que você espera, porque foi colocado contra você uma palavra de maldição, de morte, de doença. Foi colocado contra você uma palavra que você vai morrer, que você, se você não fizer tal coisa, você vai perder seu trabalho. Se você não fizer propina, se você não pagar propina, você vai perder a oportunidade da licitação que você ganhou. Deixa eu falar para você, está declarado muito claro aqui, ó, eles disseram, não fique você pensando que mesmo que Deus não nos livre do fogo, que nós vamos se prostrar diante de você. Tem gente que por muito menos se entrega. Tem gente que por muito menos aceita se perder, aceita a perdição. Então, para que fique gravado no seu coração, Sadraque, Mesaque e Abednego falaram, ainda que eu tenha que passar por esse fogo da fornalha, nós não vamos se dobrar diante dos seus deuses. Nós não vamos se dobrar diante da sua imagem. Ele deixou bem claro, nós não faremos isso. Agora, qualquer coisa te faz inclinar.
Ah, porque se eu não fizer isso, se eu não mentir, olha, meu marido me mata. Se eu não mentir, minha esposa vai ficar louca comigo de brava. Se eu não mentir, meu filho ia sofrer. Quando você usa a ferramenta do diabo, você está sendo ferramenta de Satanás. A mentira, o embaraço, o engano é de Satanás. Não caia, não se renda à situação. Aí diz o seguinte assim, lá no versículo de número 20. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançar no fogo de forno ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do fogo de forno ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Quer dizer, aquele fogo, quando eles chegaram para lançar Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha, queimou, matou os homens que trabalhavam para o rei da Babilônia, morreu na hora, somente com aquele bafo que saía ali, aquele calor que saía daquela fornalha. Só que olha o que diz o versículo seguinte, aí diz assim, versículo 23, e estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Respondeu e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Quer dizer que quando foi lançado Sadraque, Mesaque e Abednego naquele fogo, diz a palavra que eles olharam para dentro da fornalha, e não tinham 3 homens, mas tinham 4. E aquele quarto que estava ali dentro era o próprio Senhor Jesus. Quando você tem fé, quando você crê e não abre mão da palavra de Deus, Ele vai junto com você. Se você for passar pelo fogo, Ele vai entrar com você no fogo, na fornalha, na pior luta que você tem, mas mal nenhum te sucederá. Aleluia. E isso só aconteceu porque eles não abriram mão da palavra. Agora, se você abre mão da palavra por qualquer coisa, você sempre dá um jeitinho de mudar as coisas, deixa eu te falar uma coisa para você. Não fique triste com o que eu vou te falar, mas o fogo vai vir e você vai sofrer. Agora, se você guardar a palavra, a bênção de Deus te achegará e livrará você e toda a sua casa. Livre-se do medo, livre-se do medo de encarar o problema, encare o problema de frente e seja um vencedor, uma vencedora. Eu quero agora encarar o problema de frente, seja ele qual for. Independente da enfermidade, independente do problema, esse mal tem que cair por terra agora. Amém?